Boa noite para todo mundo. Boa noite, Pado. Boa noite para Boa todos que noite. estão entrando aqui, para todos vocês que estão acompanhando a gente. A gente quer agradecer, que a gente recebeu muitas, mas muitas mensagens de agradecimento. Estão mandando muitas perguntas, a gente não está dando conta de responder tudo. Então, a gente até vai começar a fazer mais lives de perguntas e respostas, porque nem todas a gente consegue responder no nosso dia a dia, né, Pablo? A gente é É, bem corrida aí na nossa vida empresarial, então no nosso dia a dia a gente não consegue ficar respondendo tudo. Então, eu venho até aqui por meio desse vídeo, até pedir desculpas para vocês, das pessoas que a gente não está conseguindo responder. Então, a gente vai fazer uma seleção e aos pouquinhos nós vamos respondendo todo mundo. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá bom? E isso foi que a gente é, selecionou. É melhor dizer, eu selecionei e você vê qual você quer responder primeiro, tá? tá? Ó, uma das perguntas é como você conseguiu clientes no início da sua carreira, Então, tá? no início, eu acho que tá bom. Vamos Uhum. começar pelas principais. Vamos começar pelo início, Pádua. Me direciona É, aí e a gente pega é, no início da carreira, né? então seria a segunda pergunta aqui, Ah, né, que é, foi fácil ou difícil o início da sua carreira? então vamos lá. Início de carreira. Eu estou no mercado de arquitetura, né? Eu empre... eu empreendo em outras frentes hoje também, porque eu gosto muito dessa área da empresarização, de novos negócios, novas oportunidades. Mas dentro da área de arquitetura, que é a minha parte de maior experiência até hoje no momento, né? Que eu tenho 20 anos de formação em arquitetura. É, vou até buscar aqui na minha memória, né, gente, porque é pouco tempo. Então, fácil nunca é, né? Porque a gente sai muito inexperiente da faculdade. Foi muito desafiador na época, né? Quando eu saí da faculdade, eu tentei trabalhar na época, eu morava em Ribeirão Preto, e eu tentei trabalhar com clientes de Ribeirão, mas eu era recém-formada, só que as pessoas de Ribeirão Preto, eu percebia isso, eles queriam contratar profissionais arquitetos de São Paulo. Eu via que na área que eu gostaria de trabalhar, que era mais dentro dessa área de arquitetura, de interiores e mesmo construção, mais voltado mais para o alto padrão, para o mercado do luxo, eu via que toda a parte de clientela de Ribeirão queria pegar arquitetos de São Paulo. E eles não valorizavam muito o profissional da região, que na realidade a gente tem profissionais maravilhosos na região. E na época tínhamos também, né? Mas enfim, acredito que era uma questão muito cultural aí. E aí eu falei, então a minha saída é ir para São Paulo. Então eu vim para São Paulo. E lógico, foi muito desafiador, né? Eu comecei trabalhando numa loja de mobiliário para escritório. Depois eu fui, então eu peguei, foi bom que eu peguei muita experiência, isso é muito legal, porque como a gente sai da faculdade muito imaturo em todas as áreas, né? Então, nesta empresa, eu fiquei um tempo lá, então eu aprendi toda a parte de desenvolvimento de escritório, que era uma empresa que trabalhava muito móveis para escritório. De lá eu fui para uma outra empresa que era de mobiliário e armários planejados. Isso foi muito legal, porque eu peguei muita experiência em armários planejados que eu tinha, então eu sabia, aprendi sobre espessuras de madeira, aprendi sobre tamanho dos nichos, de tudo, todo mundo, toda a atmosfera de mobiliário para escritório, eu aprendi. Então, isso me deu também base. E depois eu fui trabalhar É, arquiteta, tá? E aí também eu aprendi bastante com ela. Mas todos esses processos foram todos muito desafiadores, porque
tudo dentro dessas empresas, eu fui conhecendo e desenvolvendo o trabalho ali dentro, né? Então, assim, Uhum. o que eu posso passar para vocês? Que o importante é vocês, é bom vocês pegarem experiência, né? Naquela época, diferente de hoje, não existia muito essa coisa de ter mentores, né? Você entrar no curso e aprender, não tinha esse boom como hoje tem de tanta informação mais acessível. Lá na época não tinha. Então, assim, eu tinha que buscar experiência para poder me desenvolver na minha área de trabalho, junto com trabalhar em empresas mesmo e com outros profissionais. E foi isso que eu fiz, porque isso me deu base para conhecer um pouco de cada segmento que eu passei, para daí depois eu falar, ok, vou trabalhar sozinha, tá? Eu estou um pouco aqui resumindo, porque é muita coisa, né? Mas Sim, lógico, tem que resumir. eu resumindo, eu fui clara nisso. Foi O que eu porque você passou por uma escola prática. passei? Passei. Cada empresa que você fez, cada segmento que você fez, você estava aprendendo. Isso. Foi Você estava trabalhando e aprendendo. Você estava trabalhando, produzindo e aprendendo. Quer dizer, isso a gente chama pós-graduação da vida prática. exato. E isso é necessário, porque a gente infelizmente sai muito inseguro da faculdade, né? Inseguro em É, tudo. não Então, tem como. fazer e ter essa experiência, tá, gente? Porque essa experiência também me trouxe saber qual era o segmento dentro da arquitetura que eu queria seguir. Então, isso também me trouxe esse olhar para desenvolvimento de escritório, ou residência, ou indústria. Por ali eu soube muito ver aonde estava, na realidade, qual era o meu talento mesmo, o qual serviço que eu ia conseguir entregar para o meu cliente com maestria, né? Uhum. Consegui identificar muito nesse processo, né? Ok. E aí? Não, está respondido. Agora tem a outra pergunta, né? Como você conseguia cliente? Então, como eu consegui? O meu primeiro cliente, por incrível que pareça, eu consegui esse cliente, eu fui fazer prospecção. Eu O ia que é em. isso? Então, O que é isso? o que é isso? Eu conheci alguns apartamentos decorados, eu conversava com os corretores e eu, né, oferecia para eles uma parceria, né? Se eles me apresentassem para um cliente, eu, né, faria uma contribuição para eles. E assim foi. E aí nessa, um corretor gostou muito do meu portfólio, porque eu acabei também mostrando o meu portfólio que eu já tinha feito em outras empresas e o qual eu também já tinha feito no escritório de arquitetura. E aí, Certo. primeiro cliente. E aí, é uma pessoa, eu até falo, gente, é uma pessoa. Uma pessoa, quando você faz o seu melhor, mostra para ele o quão profissional você é, quão capaz você é um apenas, um, que aí ele te indica. E aí você pega aquele cliente, aí na hora que você entrega o seu melhor, com total profissionalismo e capacidade, aí indica para outro e para outro, e assim foi. A minha história toda e de clientes, ela é toda baseada e pautada em indicação, né? Naquela época a gente não tinha muito esse negócio de divulgar, não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Então, meus clientes todos eram um indicando para o outro. Então, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, sempre o cliente te pagou um, entregue três. Sempre entregue o seu melhor, entrega sempre mais, entrega com amor, com dedicação, com profissionalismo, cumpra sempre os prazos. Não tem como errar, gente. Aí você faz um trabalho bom. E outra coisa também, né? Eu nunca parei de estudar. Eu sempre estive antenada a tudo. Então, eu trabalhava, mas eu estudava junto também.
para poder buscar novos materiais, novas formas de estruturar aquele projeto. Sempre que dava, eu investia muito em fazer network com pessoas, com profissionais, investia muito em viagens também para outros países, quando, lógico, comecei a ter condição para poder trazer também todo o conhecimento que tem lá fora para cá. Então, foi um pouco isso. Respondi aí. Eu só vou fazer uma parte que quando você falou assim, você entregou o seu primeiro trabalho, a sua Sim. primeira obra. Aí o cliente ficou satisfeito, ele indicou. E quem te indicou ficou mais satisfeito ainda. Exatamente. Que isso que é importante. Porque quando alguém nos indica, ele está colocando o nome dele, ele confiou na gente, ele viu você passou para ele confiança. Sim. E você, nessa de você passar confiança, o que aconteceu? Ele abriu uma porta. Exato. Aí você deu de retorno para ela a satisfação do cliente dele. Sim, sim. Né? Eu acho que, assim, eu sempre tive muito isso como valor mesmo, né? Que eu acho que até você me perguntou. Qual é a base dos valores da minha empresa, né? E do que eu entrego? É sempre entregar o meu melhor. E a gente lida com pessoas, né? A gente lida com pessoas. E a gente entra muito na vida desse cliente. E a gente vê muitos deles, né? A gente trabalha com sonhos, então a gente tem que ter muito cuidado por ver isso. Porque você entra muito na vida do pessoal da pessoa. Então você tem que ter uma dedicação e uma maestria para poder lidar com isso e uma sensibilidade para orquestrar tudo que está ali, né? Que envolve muitas pessoas, envolve o cliente, envolve o funcionário, envolve o colaborador. Então você tem que orquestrar todo esse povo para poder fazer realmente aquele sonho acontecer e não virar um pesadelo para o cliente, né? Então, ter essa cultura, sabe? De quando você for sair para entregar algo, entregue esse algo com maestria, com amor, sabe? É isso. Tá ótimo. Tá indo bem. Nossa, cara, estou aqui hoje sendo maravilhosa. A outra pergunta é como você conseguiu achar o valor para você começar a cobrar. O valor do projeto, o valor. Como você aprendeu sobre o valor de serviço? Então, eu aprendi na raça, né? Eu fazia no início de carreira, como todo mundo, eu estava mais preocupada. Eu precisava daquele dinheiro na época, mas eu estava mais preocupada em aprender. Então, eu fazia valores muito baixos, porque mesmo eu nem sabia cobrar, né? Como eu falei, eu não aprendi sobre empresariação, não aprendi a ter uma empresa, aprendi sobre arquitetura. E aí eu fazia valores muito baixos mesmo. Então, eram coisas assim, absurdamente baixas. E aí depois, quando eu comecei a ver aquele movimento, aí eu comecei a perceber, né, que tinha muitas coisas envolvidas, né? Então, no início, eu não tinha empresa aberta. Mas então, o que eu comecei a fazer depois de um tempo, de tanto levar prejuízo? Eu comecei a calcular tudo. A calcular minha energia elétrica, todas as contas que você tem, né? Deslocamento, comida, energia, parte de telefonia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a planilhar todos os meus custos de condução, de energia, de internet, de telefonia, de gasolina. Eu fui pegando tudo o gasto que eu tinha. Aí, na hora que eu vi que eu tinha esse gasto, isso foi bem lá no início, tá? Quando eu fui ver, vi tudo que eu gastei. Aí eu falei, eu não posso cobrar, o valor tem que pelo menos equivaler àquilo. E aí eu colocava e colocava vezes
10, 20% a mais, né? Eu fazia isso. E também eu baseava muito, a gente tem o nosso conselho de arquitetos, né? Que é o CAL, que lá mensalmente a gente tem um valor por região do Brasil, então eu pegava sempre de São Paulo, valor cobrado a hora do metro quadrado para arquiteto iniciante, arquiteto júnior, lá sai essa planilha, o valor da hora profissional, que é uma hora que se faz planilhada, que é uma tabela. Então eu também comecei a olhar aquilo e me basear por aquilo. E também pesquisando com outros profissionais muito, às vezes, o metro quadrado. Brinca hoje. Metro quadrado não funciona mais, né? Quando você cobra quadrado, é que você não sabe calcular todos os seus gastos, impostos, enfim, né? Que a gente não orienta, né? E só que assim, a parte de prevenção, ela é muito ampla. Isso a gente ensina dentro de um conteúdo fechado, porque a gente tem que abrir planilha, mostrar... Isso eu sei. Você está fazendo só uma noção, né? Um briefing aí de um global, né? Mas é isso. E tem coisas que legalmente não se pode falar ao vivo, né? Existem algumas regras aí do ao vivo que você não consegue, não pode falar. Tá. E existe quando você vai, aí você vai fazer um curso fechado, aí você vai ter planilha, você vai ter, aí você vai ensinar passo a passo das coisas, diferente de uma live que aqui nós estamos dando uma noção do seu valor de serviço, que com o tempo você teve que aprender a calcular a previsão do prejuízo, porque você é responsável pela obra, né? E o prejuízo é todo seu. Isso também tem, e você tem que considerar, né? Eu falo, essa parte de precificação é um módulo que quando eu dou para os mentorados, a gente tem só 2 aulas, 3 horas, e depois mais uma aula de perguntas e respostas, porque é muita coisa que tem que se passar. Eu passei mais ou menos para vocês porque tem custos que você tem que considerar também dentro disso. Porque como nós responsáveis da obra, muitas coisas que acontecem, e muitas vezes acontece também erro da nossa equipe lá dentro, e sempre cai no bolso. Então, você tem que sempre contar com uma verba que realmente sai do escritório para poder fazer várias coisas que acontecem ali na obra, porque a obra é uma obra maravilha. Visitas técnicas para poder tirar dúvidas e ver que essa obra está acontecendo da forma com que a gente planejou, né? Certo. Agora, uma pergunta fora da área técnica. Tá. Tem 2, tá? Tá. Uma. Como ficar presente no presente, igual você fala? Como então, você ficar por inteiro, como você aprendeu a ficar por inteiro? Eu vou responder de uma forma muito prática hoje para mim, com muita clareza que hoje eu tenho, porque de tanto trabalhar o autoconhecimento, né? Que a gente sempre fala, eu falo para as pessoas que estão ao meu lado. Para a gente ter uma empresa forte, que a gente fala um CNPJ forte, a gente precisa ter um CPF forte. Então, não adianta a gente só adquirir habilidades, a gente precisa também adquirir o autoconhecimento, tá? Sim. Porque com autoconhecimento, as habilidades vão ficar muito mais fáceis você ter habilidades. E quando a gente começa uma vida, a gente desenvolve muitas habilidades. A gente não, na faculdade, a gente não tem essa parte, eu tô rindo aqui que eu fui ler, a gente não tem essa parte de desenvolvimento pessoal que deveria ter, né? Desse olhar para dentro, de trabalhar com autoconhecimento, né? Sim. Eu tô metralhando, é isso, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô falando muito rápido, é isso? Eu tô falando rápido, Dá uma pausa para você respirar. Manter a concentração, a dedicação no seu trabalho, no dia a dia.
Você... Para não evitar esse desvio aí. Então, eu vou ser super rápida. Conseguir trabalhar em mim. Assim. O estar presente, olha, isso é muito meu, tá? É um ponto de vista meu. Então, assim, Sim. absorva isso, leve para você, teste, depois você vê. Mas, assim, é da minha experiência de vida. Da minha experiência de vida, o estar presente, você só consegue estar presente quando você está fazendo algo que você ama muito. Quando você realmente está no seu propósito. Aí você consegue concentrar no que você está fazendo. É a única forma, para mim, que eu consegui estar presente. Quando eu estou fazendo algo que eu amo muito, eu consigo estar naquilo, naquele momento. Então, é aquilo lá da live passada. Se você não está tendo foco, se você não consegue manter um foco, se você está toda hora disperso, é um sinal que você está fora do seu eixo, está desconectado, está fazendo algo que verdadeiramente talvez já está com um prazo de validade vencido. Você não está no que você ama, no seu talento, na sua habilidade, naquilo que é o seu propósito, porque isso pode ir mudando, tá? Não quer dizer que hoje eu estou fazendo algo que eu posso... a rota pode mudar. E isso é um sinal. Falta de foco, falta de presença. Através da yoga, eu aprendi a meditar, através da respiração. Foi aí que eu comecei a mudar. Então, a meditação, tudo isso são ferramentas que nos fazem bem. Eu estando bem, a minha empresa vai bem. É igual vocês hoje falam, o CPF forte, do lado profissional. Agora, para você ter a pessoa forte, para ter tudo isso, é a pessoa. Exato. Então, quando a gente fala aqui mentoria pessoal e profissional, é exatamente isso que a gente passa. A importância de aprender uma meditação, uma concentração, de cuidar do corpo, nadando, fazendo ginástica, fazendo academia, fazendo algo. O corpo foi feito para mexer. Medo, ansiedade é a manifestação do medo, certo? Uhum. Então, vamos respirar, porque quando você tem uma tarefa a fazer, alguma coisa diferente na sua profissão, a gente pode entrar em pânico. Você que toca a obra, você sabe, vocês entram em pânico o tempo todo. Estou errado? É maravilhoso. Para quem gosta de viver altas emoções, gente, vai fazer obra. Olha, eu falo para você, porque a gente não pode ficar postando muitas coisas, mas olha, se for levar para o lado cômico, para não ser Tem que desastre, se levar para o lado cômico. A vida tem que ser cômica. gente, é cada coisa que acontece que, assim, não, você fala, não, não é possível. É possível. O ser humano é muito, muito interessante. Cada coisa que acontece, você não vai ter ideia. É uma maravilha. Então, a gente fica bastante. Eu ando, até uma dica aqui, né? Vamos dar umas dicas, Pádua. Uma dica, né? Porque esse negócio, eu respiro. Eu faço tudo isso que ele falou, tá? E eu ando comigo, ainda mais quando eu entro em obra, gente, eu cheiro. Uso óleo essencial, muito óleo essencial. E a lavanda é excelente. Eu uso muito a lavanda. Então, assim, eu cheiro um pouquinho de lavanda e me ajuda a esse estado de presença e de, às vezes, fazer, não está acontecendo isso. A lavanda é ótimo para trabalhar essa ansiedade e tudo mais. Eu uso muito. Olha, eles podiam colocar daqui a pouco, né, minha gente? Já veja bem que eu tenho vários, vários. Esse aqui, ó. Olha, esse é o frankincense. Esse eu uso para meditar. Eu medito todo dia e eu uso esse aqui. E uso a lavanda para... Então, assim, uso muito óleo essencial para fazer esse centrar, né? O respirar e o centrar eu uso muito. Esse, o frankincense, para meditar é maravilhoso.
Eu uso muito. Gente, quando eu tô, às vezes eu tenho aqueles. Por mais que eu medite, eu sou ser humana, às vezes eu tenho aquele negócio o coração acelera demais. E aí eu passo lá, É, chama taquicardia, excesso de adrenalina. respiro, aí ela dá uma abaixadinha. É ótimo, eu indico muito, ajuda muito, muito para poder centrar. Estão aqui, tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, não se sintam acanhado, porque depois vocês ficam enchendo a nossa caixinha de perguntas. Pode mandar. Pode falar ao vivo e a cores também, não tem problema. Nós já estamos aprendendo a mexer com essas coisas aí. Vamos interagir com a gente aqui, porque se vocês ficam acanhados, deixa de acanhado só para mim, né? Só para mim. A câmera não tá aí, vocês podem só digitar, ninguém tá te vendo. Deixa só aqui para mim, entendeu? Só para mim. Que daqui a pouco, vocês vão me ver na internet toda hora, e eles vão falar assim, Lindsay, eu gostava de você fora da internet. Vai segurando aí. Mas vamos lá. Vou levantar a mão. Pode levantar. Eu uso o óleo de lavanda. Vou responder essa daqui rapidinho. Como eu uso, eu pego a própria lavanda, eu coloco ou aqui atrás da minha orelha, uma gotinha aqui, ou aqui na nuca. Quando eu tô na obra, não tá. Tá? A mão pode estar. Então eu vou no vidrinho mesmo, ó. Ai, que delícia, gente, já dá uma paz. Né? Ai, olha, eu fiquei até mais calma. Gente, pra caramba. Você precisa de usar nos processos live. A corrente sanguínea rápido. Eu não sei, lá tem uns estudos falando, mas eu não tenho propriedade sobre isso ainda, mas é muito rápido. E se eu tô em casa, eu ponho na mão também, inalo. E também eu tenho aquele difusor ultrassônico, tá? E eu ligo na hora de dormir com água, aqueles difusorzinhos ultrassônicos que você põe na água. O óleo também não pode ir na fonte de calor, então tem que ser o difusor ultrassônico. Então eu também faço óleo no difusor ultrassônico, tá? Vê se maravilha. Aí, não perdendo Ai, meu travesseiro também é show, é top. Tô investindo. Agora vamos lá. Só para não perder aqui, Pada, deixa eu lembrar. Uma coisa, quando acontece algo, né? Aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa que você não estava esperando. Aí falou, eu pensei, sai correndo, né? Sai correndo. Não, a gente não faça isso, não sai correndo. Eu vou não é correndo, mas não, dá vontade. sai para atender o telefone. Deixa eu atender o telefone aqui, tá muito barulho. O que eu faço muito? Daí, quando ele estava falando, me veio uma dica. Quando a gente trabalha com muitas pessoas, uma coisa que eu fiz muito, que isso funcionou muito, né? Por exemplo, como fazer uma gestão com muitas pessoas, ainda mais comigo, eu trabalho com muitos homens. Né? E como você, né, eu vou pegar o meu caso como referência. Eu trabalho com muitos homens e pessoas que fazem obra, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma equipe, qual que é a dica que eu passo para vocês? Que eu fiz isso com a minha equipe de trabalho e que aí depois eu comecei a diminuir os problemas que aconteciam ali dentro. Eu comecei primeiro, né? Aquele passo que a gente fala. Se eu consigo trabalhar em mim, eu vou entregar o meu melhor para o outro e vou também saber conduzir esse outro. Então, o que eu fazia? Antes, as minhas obras eram um caos total na equipe. Quando eu chegava lá, gente, era vontade de ser mesmo. Só problema. Eu chegava, era todo mundo em cima de mim mostrando só problemas. Aí, eu aprendi uma coisa e fiz isso. É o seguinte, você precisa ensinar equipe de trabalho, ou às vezes você não tem uma equipe, mas você tem uma pessoa, mas você pode ensinar isso para ela. Primeiro, nós viemos aqui nesse planeta para resolver problemas. Se não existir problemas, não vai existir a sua profissão. Então, regra número 1, ame resolver, mas você não tem que descabelar por eles. Apareceu um problema, ele não vir trazendo aquele problema para mim como com um trauma e drama. Porque a gente
né? Se não existisse, não ia ter gente. Então, ok, um problema aconteceu nesse local, o que que você faz? Ok, situação, como eu posso resolver isso? Qual é a solução? Então, em vez de você ficar focando no problema, sai um pouco, coloque um outro olhar de observador sobre aquela situação. Quais soluções temos aqui? Então, o que que eu fiz com ele? Eu fiz eles entenderem que, primeiro, todos nós somos capazes, independente de qualquer coisa, de encontrar soluções, né? E também coloquei na cabeça de todo mundo que trabalha comigo, eu faço muito isso, deles entenderem que eles são capazes de resolver qualquer coisa e que dentro deles eles têm as soluções, é só sair do estado de pânico, entendeu? E por mais que eles não conheçam sobre o assunto, eles podem se reunir um com o outro, porque juntando várias pessoas você consegue contribuir uma com a outra e chegar numa solução. Então, o que que eu comecei a fazer? Olha, quando eu chegar aqui, não vai existir mais problema aqui nessa obra. Vocês só vão me trazer soluções. Entendeu? Então, eu comecei a fazer muito isso. E isso, acredite ou não, isso deu um empoderamento para eles tão grande, deles entenderem que eles também são capazes de resolver as coisas. Eles não precisam... Gente, o conhecimento de qualquer área da gente. Basta a gente ter a boa vontade de estar ali e de falar, ok, como eu posso resolver isso? Não vai adiantar ficar todo mundo pondo o dedo ali só olhando o problema. Olhe, como eu posso resolver isso? O que essa situação veio para contribuir aqui para todos? O que eu preciso aprender com como eu resolvo isso? Entende? E isso mudou tudo. Então, mudou muitas as coisas, né? Eu parei de ter muitos problemas só de trazendo essa informação para essas pessoas que trabalham ali. Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente e acham que a ideia só vai ter na nossa cabeça. Então, os problemas acontecem e acha que só você vai... Não. Na realidade, todo mundo é capaz de resolver problema. É mostrar para ele que eles são capazes. Porque a maioria dos problemas acontece, o problema acontece mesmo. E a gente precisa olhar para aquilo e resolver. Aquele problema está ali para a gente tirar alguma coisa e recriar em cima daquilo, criar alguma coisa mais interessante. Ele veio para ser transformado. O problema apareceu, faça magia com ele, transforme ele numa outra coisa. E sempre assim, né? E sair do olhar do trauma e do drama. Que eu ensinei muito para eles. Ó, pode parar de fazer trauma e drama que não tem ópera. A gente não trabalha no teatro. Isso aqui não é ópera, é vida real. Então, vida real é, ok, aconteceu, como vamos resolver? Foca na solução, acabou. E isso, gente, sério, só de ser assim, ai, ficou bem mais fácil. Você está falando realmente na vida é isso, né? Eu costumo dizer a gente que é descendente de italiano, então a gente adora uma ópera. Uma ópera é boa lá no teatro. Na nossa vida, realmente é isso. Porque veja bem, a gente está aqui para fazer mágica, transformar. Nós fazemos alquimia, transformamos um problema, achamos uma solução para ele. Isso é alquimia, isso se chama alquimia. Isso é mágica. Ou seja, nós viemos transformar, nós somos transformadores de energia, transformadores de situações. Então, nós só estamos no planeta para resolver e para crescer. Agora, tem problemas, joga por... Não. Essa coisa de julgar... não, passa a bola. Não existe negócio. Para quem passa a bola é futebol, basquete, vôlei. Mas na vida prática, não. Chegou para mim, eu vou resolver. É igual você falou, todo mundo é capaz. E a vantagem é que quando várias pessoas encaram uma situação, se resolve o problema com muito mais criatividade. E o problema, para mim, o problema, o que nós chamamos de problema, é uma ferramenta para desenvolver a nossa criatividade, o nosso crescimento como profissional, como pessoa. Então, é uma ferramenta que acontece para nós. Qual a diferença de um profissional para o outro?
Os dois estão ali fazendo o mesmo trabalho, a mesma profissão. É aquele que é mais criativo, aquele que é mais paciente, aquele que transforma problema em solução. Essa é a diferença de um profissional para o outro. E uma coisa que eu quero falar para vocês, é uma coisa que é até muito interessante aqui da minha experiência, que às vezes acontecia muito assim também, das pessoas de eu ir para o trabalho, ir para a obra, né? E saber que lá tinha uma situação para resolver, um problema para resolver, que não conseguiriam resolver, não conseguiram. Aí tô indo lá. Às vezes, pelo simples motivo só de eu ir lá, o negócio resolvia. Então, porque tem muito isso da sua energia também. Você tem assim, eu resolvo tudo. Não importa o que apareça, eu resolvo tudo. Só de você ter esse negócio de não existem problemas, sempre vão ter. Você já tem essa energia de resolução, as coisas acontecem apenas de você chegar no local. Você nem abriu a boca, de repente, o negócio aconteceu. Então, desenvolvam isso também, sabe? Essa mentalidade de saber que tudo a gente resolve, que tudo tem solução. Quando eu era jovem, lá no interior de Minas Gerais, lá perto de Barbacena, né? Trabalhava numa loja, nós tínhamos uma norma que o dono da loja passava para nós, que a gente aprendia com ele, né? Se tem problema, nós vamos resolver. O difícil nós resolvemos daqui a pouco. O impossível a gente leva um pouquinho mais, mas vai resolver também. Isso. Não tem problema sem solução, tudo tem que ter solução. A única coisa que até hoje eu não vi solução é para a morte. O resto tudo tem solução. Que de repente a morte também, né? Também é uma solução. É isso. Gente, é isso aí. Tá na hora de terminar, viu? Acho que é esse corte, viu? Respondemos tudo? Conseguimos? Respondeu tudo. Tem mais umas aí, mas tem que deixar para a próxima. Vamos para a próxima quinta. Gente, então, olha, de quinta-feira às 7h30, nós, né, estamos fazendo esse compromisso conosco de poder contribuir um pouquinho mais conosco e com vocês, de trazer esse nosso bate-papo, de contribuir com a nossa experiência. Tiver dúvidas, podem continuar mandando, tá? As perguntas. Eu agradeço imensamente por todos vocês que estiveram aqui presentes, contribuindo um pouquinho com a gente. Obrigada por todas as mensagens que vocês estão sempre mandando pra gente. Agradeço. Obrigado a todos. Uma ótima semana a todos. Uma ótima semana, abençoadas e muitas situações resolvidas para todos vocês. Que vocês tenham muitos problemas para resolver, porque a gente veio para resolver problemas. Sinal que nós estamos vivos. Exatamente. É isso aí. Gente, obrigada por cada um de vocês. Obrigado. O tempo todo aqui com a gente, que a gente acabou fazendo uma live de 1 hora, a gente vai fazer só de meia, ficamos 1 hora, olha, maravilhoso. Então, obrigada, Meirice, Mariana, olha, minha prima, oi! Obrigada, Luma, obrigada a todos vocês. Estou lendo aqui, maravilhoso. Felipe, Luma é Felipe? Felipe, boa noite. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Pada, obrigada. Eu sei que você Obrigado você pela presença de todos. Falou? Boa noite. Uma ótima semana. Até breve. Até. Tchau. Vou jantar agora.